Ao vivo para mais uma live, quer dizer, começando o movimento de lives que eu chamei de Ação Cura. Seja muito bem-vinda aqui para esse meu recomeço. Estou enfrentando também o meu deserto, assim como vocês, cada um tem o seu. Então, o meu convite é: se você está querendo mudar algo, você vai precisar enfrentar e fazer o que precisa ser feito. Então, por isso que eu estou aqui. Olá, seja muito bem-vinda. Vou tá escrevendo aqui o título desse movimento. Por que eu tô falando de movimento, né? E para você que vai entrando, já pega o aviãozinho, encaminha para suas amigas ou todo mundo que você acha que precisa dessa consciência de entender por que eu tô falando tanto que ação cura, né? O que a Denise quer dizer quando ela fala isso? Bom, esse movimento veio... Olá, boa noite. Esse movimento, ele chegou na minha vida, na verdade, há muitos anos. E na minha prática como terapeuta e mentora, o que eu fui percebendo? Se nos meus atendimentos eu sou só terapeuta, que tem um momento só do acolhimento, mas eu não direciono o meu cliente quando ele sai da sessão nas próximas mais de 180 horas até a próxima, o que vai mudar? Né? A gente passa ali 2 horas juntos. A gente precisa estar expandindo a consciência. Então, o meu maior lema é: vamos expandir a consciência para que a gente possa, de fato, ser a mudança que a gente tanto deseja, que a gente tanto diz com a boca que a gente quer. Então, a gente precisa começar a trazer isso para o mundo real. Da gente estar tudo bem no mundo material, e a gente precisa tomar as ações cabíveis. Então, tô aqui encaminhando para os meus seguidores, para algumas pessoas, mas vamos lá. Para você que chegou, vou honrar, chegou no horário, você vai pegar papel e caneta e você vai escrever 5 passos, que eu tava até desenhando a aula antes de começar aqui. E você vai tomar nota do primeiro passo que você precisa fazer para começar a tomar as ações cabíveis para sua cura. Então, o primeiro passo é entender: a consciência é o único? Não, não é. Ele não é o primeiro, nem é o último. É o caminho. Então, a gente começa com a consciência. E muitas de vocês chegam aqui, algumas com consciência. E aí você deve estar se perguntando, né? Como é que eu sei que eu tenho consciência? É quando você, por exemplo, já está vendo os posts, ou você já leu muitos livros, e você já identifica alguns dos seus sintomas. Então, por exemplo, dentro da minha especialidade, que é as polaridades, né? Feminino e masculino. Então, você está aqui comigo lendo os posts e você já começa a identificar que você tem um excesso de masculino. Que você é uma mulher controladora, que você quer que todos façam as coisas do seu jeito. Opa, peraí, alerta vermelho. Eu tomei consciência de que eu não aceito o tempo dos outros, de que eu não aceito que as pessoas tenham um processo. Então, eu tô aqui num perfil bem controlador, ou seja, eu já tenho consciência. Aí a pergunta que fica é: o que você tá fazendo com isso que você já sabe? Então, a partir desse movimento de tomada de consciência, a gente não pode pegar e usar agora como muleta. O que seria isso, usar como muleta? É a partir do momento que, eu já identifiquei que essa treta aí do meu feminino, de eu ser controladora, é porque eu vi as mulheres da minha família todas fortonas, todas guerreiras, né? Eu vim de uma família de matriarcas. Então, assim, eu aprendi, por exemplo, a ser uma mulher forte. Então, assim, por causa dessa percepção, eu ajo assim. Ou seja, você justifica, você reclama. E quando a gente, né, a própria palavra diz, quando você reclama, você clama mais pelo mesmo. E quando você justifica, no fundo, você está buscando o quê? Aliados ou culpados. Então, mas como é que eu identifico que eu tô nessa postura de vítima ou de criança birrenta? Sabe aquele movimento assim que você tem, sei lá, você treta com o teu parceiro, com o teu irmão, quem quer que seja, e aí você vai lá, printa a conversa e manda no grupo da família, manda no grupo das amigas. Isso é o perfil de quem? Da vítima. Por quê? Ela precisa chamar a atenção dos outros para que os outros olhem para ela como: olha que coitadinha, vamos lá ajudar a fulana.
E aí ela encontra o quê? Aliados para permanecer no papel de vítima, para permanecer nesse lugar de como os outros são cruéis comigo, né? Olha como meu namorado, meu marido é um FDP. Então eu tô o quê? Sempre culpando alguém. Nessa postura, né, a gente tá na criança, é impossível a gente mudar. Por isso que eu falo, não use a consciência dos seus BOs, dos seus problemas como muleta para justificar. Oi, Deb, bem-vinda! Se puder, como eu estou voltando a fazer lives, né, o Insta não manda a gente, né, é natural, já passei por isso algumas vezes, então encaminha para uma amiga, para algum parente que você acha que precisa dessa mensagem. Vamos ajudar a multiplicar. Então, assim, né? Tô voltando agora, natural, né, gente? Né? Quando a gente não patrocina o post, o Insta dá uma trollada. Mas vamos lá, esse é o desenho, é o que eu falo. Quem passa comigo, né? Inclusive Deb, minha cliente, quem passa comigo sabe que é o que eu falo sempre. Quais ações a gente vai fazer para que a gente consiga ter resultados diferentes? Então, do ponto A para o ponto B, existe um abismo, né? Olá, meu amor, linda da tia. Então, o que acontece? Se eu não preencher esse abismo, como é que eu chego no ponto B? Vocês concordam que é impossível? Engraçado que eu aprendi isso com a minha mentora. E ela falou, teoria do abismo, né? Fui pesquisar na internet. Aí eu cheguei num livro de um cara que ele fala a teoria do U. Fiquei apaixonada de cara pelo conceito. Nada mais, nada menos de que um cara do MIT, né? Então, assim, imagina a genialidade dele. Ele escreveu esse livro, Teoria do U, e aí eu fui pesquisando e fazendo analogia com a teoria do abismo. E o que eu fui percebendo? A gente quer o ponto B, ou seja, a gente quer o resultado, a gente quer a cura, a gente quer o dinheiro, a gente quer um relacionamento saudável, mas a gente não está disposta a construir a ponte para chegar do outro lado. Tu entende? Ou seja, eu quero isso, mas não quero fazer o que precisa ser feito. Então é por essas e outras que eu vou bater na tecla sempre. Quais ações você vai fazer para chegar nos resultados que você deseja? E você está disposta a lidar? Por exemplo, eu tô aqui. Por exemplo, uma das minhas feridas de nascimento é a da rejeição. Ou seja, todo momento eu vou ter que enfrentar. Tu percebe que eu vou ter que lidar com um movimento de tá aqui com 3 pessoas. Eu vou ter para chegar o quê? No dia do 10, do 15, do 50. Como eu já tive no meu outro Insta. Quando eu comecei o movimento lá, eu cheguei a fazer lives de 30, 50. Então, assim, eu paguei um preço. Agora eu tenho que pagar de novo. Pra quê? Pra chegar no número de pessoas que eu quero que acompanhem o que eu tenho para ensinar. Que eu quero que estejam comigo aprendendo. Ou eu tenho postura de enfrentamento, ou eu poderia simplesmente, tem poucas pessoas, então eu vou embora. Não, é isso que eu quero provar para vocês. A gente precisa lidar com o desconforto de enfrentar os inícios. Né? Ainda hoje eu fiz uma pesquisa até no Google, na verdade que a resposta foi da IA, que para vocês terem uma ideia, 80% das empresas elas falem já no primeiro ano. E geralmente 60% falem ou quebram no 5º ano. O que eu tô querendo dizer com isso? As pessoas começam aqui no digital ou começam os seus negócios e acham que elas vão faturar do dia para noite. Porque é o que os grandes gurus do marketing vendem aí fora. As tais das facilidades. Então assim, eu acredito que eu vou fazer os 6 em 7. Só que lembre-se, às vezes você compra o curso, né, do 6 em 7, só que você não tá nem na curva de aprendizado. É mais o teu ego, um movimento, sabe, de olhão mesmo. A gente não tá, às vezes, nesse momento. Poxa, eu tenho que ser consciente. Primeiro passo que eu trouxe pra vocês, consciência. Eu tô faturando 4 dígitos? Não, por que eu já vou os 6 e 7 se eu nem cheguei no 6? Vamos estudar os 6 e 7 quando eu chegar nos 6 dígitos. Agora eu tenho que ralar para fazer os 4 dígitos. Depois, um segundo degrau, os 5 dígitos. Depois, é a escada do crescimento. Então, vocês percebem como a nossa postura infantil e berrenta, ela quer pular etapas. Ela quer, no fundo, ser carregada por alguém. Muitas vezes ela quer que alguém, um grande líder, um grande famoso, te conheça, aí vai falar, nossa, vão lá seguir a Denise, olha como ela é foda.
A gente tem às vezes uns devaneios de achar que alguém vai lançar a gente, que alguém vai descobrir a gente, e a gente não faz o movimento, né, de estar aqui na postura de enfrentamento todo dia na rede social, de estar captando clientes, de estar fazendo ali, ligando, mandando WhatsApp, fazendo sessões estratégicas. É o preço de uma vida de empresário. Se a gente não quer esse preço, a gente tem que ser funcionário. É entender e respeitar a tua autoridade emocional. Algumas pessoas não têm autoridade para serem empresárias, para serem empreendedores. Nasceram para ser... E tá tudo bem, que bom, que tem espaço para todo mundo, né? A gente precisa também delegar, né? A gente que empreende aqui, em algum momento a gente vai delegar, a gente vai contratar um terceiro, seja através de contratos de prestação de serviço, seja um dia de CLT, você vai ter o teu modelo de negócio. Mas vocês percebem só no primeiro passo a expansão de consciência que eu estou trazendo para vocês, de vocês entenderem as ações pertinentes, aquilo que você tanto diz com a boca que quer, né? E qual seria o segundo passo? Conhecimento, a transformação. Como é que é isso? Eu já tenho conhecimento. Eu sou uma esposa, uma namorada controladora. Eu já tenho conhecimento que eu, lá no passado, vivi numa família que era escassa, que falava que dinheiro não me iluminava, dinheiro não é vendaval, dinheiro não nasce em árvore. Todas aquelas frasezinhas, sabe, que você escutou na infância, começa a refletir sobre elas. É um conhecimento. Só que aí, o que você está fazendo com esse conhecimento? O que você está fazendo de diferente para você mudar? Tá, Dei, mas e aí? Ninguém muda do dia para noite. Óbvio. O que a gente pode fazer? Pequenas ações diárias. Por exemplo, quem me acompanha aqui no Instagram sabe que todo dia eu tô postando meu treino. Por quê? Para provar para vocês que eu também tô no caminho. Ou seja, a pequena ação diária é o quê? O meu treino. Pode ser uma caminhada. É 20 minutos que eu dou conta? É 20 minutos. Mas o que eu tô fazendo quando eu tenho essa ação? Quando eu me desafio? Eu tô querendo o quê? A transformação. Então é o segundo passo aqui. É um pequeno movimento diferente daquilo que eu tenho feito. Por quê? Como eu quero o emagrecimento, viver até os 100 anos, não depender de ninguém na terceira idade, né? Porque eu cuidei da minha saúde, então eu tenho consciência que se eu chegar na minha velhice saudável, poxa, eu não vou dar trabalho para ninguém, não vou encher o saco de ninguém. Então eu tô o quê? Indo num caminho de transformação. E eu não vou mudar o corpo em 3 meses. Você concorda que transformar um corpo leva muito tempo? Aí de repente você olha alguém que fala, caraca, que nem tem uma mentora minha, ela emagreceu muito, mas foi em 2 anos. Aí ultimamente, como é visível o resultado, as pessoas perguntam, meu Deus, o que você tomou, o que você fez? E ela, gente, eu treinei e comi saudável faz 2 anos, agora tá visível. Então para vocês, é aquilo que eu falo, as pessoas olham o resultado, mas elas não veem a jornada. Então tem quantas pessoas aqui do mundo digital vocês olham e admiram tanto, só que vocês estão vendo o resultado, mas há quantos anos? Por exemplo, as minhas mentoras atuais, elas já estão no digital há 8, 10 anos, elas estavam muito antes da explosão da pandemia, que foi quando todo deu aquele boom no digital. Ou seja, elas estavam areando a terra, elas estavam semeando, elas estavam adubando, elas estavam regando. Uma hora começa a dar os frutos, uma hora a árvore começa a brotar. Então assim, a gente tá vendo a copa da árvore, mas tá esquecendo de olhar as raízes, que inclusive é a base do meu trabalho, raízes. Raízes nutridas fazem com que a gente dê frutos. E quando as raízes estão nutridas, é aí que nós damos frutos saudáveis. Se não, se as raízes estão machucadas, estão com infestação, os frutos são podres. É por isso, até numa mentoria que eu dei ontem, eu tava falando para minha cliente, qual é o motivo que te faz fazer um movimento? Porque muitas vezes você tá fazendo algo pelo motivo errado. Vou dar até um exemplo prático, né? Que eu até aprendi em outra aula minha dessa semana. A pessoa aqui é nerd mesmo, assumo, estudo muito. E eu pratico também tudo que eu estudo. E o mentor, ele disse o seguinte, a pessoa estava com um trabalho atrasado. E aí ela varou a noite para entregar aquele trabalho no dia seguinte. Só que sabe qual era a motivação dela?
reconhecimento. Ou seja, o motivo era errado. Por que era errado, Dê? Porque quando eu me movo pelo reconhecimento dos outros, eu não estou me movendo por algo genuíno meu, onde eu faço esse trabalho porque eu acredito no meu potencial, eu acredito que eu vou fazer dar certo, eu acredito na minha capacidade, que eu estudei e que esse trabalho vai ser muito foda. Vocês entendem a diferença? Olha quando eu faço pelo motivo do que ressoa no meu coração com o meu servir, esse motivo dá bons frutos. Agora, se eu faço pelo tapinha nas costas, eu tô fazendo pelo motivo errado. Eu tô fazendo simplesmente o quê? Governado por quem? Pela minha criança. Porque no fundo, quem quer afeto, quem quer reconhecimento, é a nossa criança. Só que agora a gente cresceu. Quem se dá afeto, quem se dá reconhecimento? Nós mesmos. Então a gente tem que parar de buscar no outro aquilo que a gente mesmo pode se dar. Né? Nessa idade adulta, nós somos nossos pais e nossas mães. Arquetipicamente, até pela psicanálise, nós temos um pai e mãe, vozinhas, sabe aquela vozinha? Pode reparar, muitas vezes é a tua voz que tu escuta, né? Esses diálogos internos. Mas muitas vezes essa fala é do jeito que tua mãe fala. Começa a prestar atenção nesse diálogo. Se essa autocrítica não é o jeito que tua mãe te criticava na infância, se essa necessidade de ser perfeitinha ou de só fazer quando tá perfeito não era o teu pai te cobrando na tua infância. Então, vocês percebem aqui a importância de ter esses pequenos ações diárias. Então, para isso, desafio, um caderno do autoconhecimento, tome nota. Eu, por exemplo, meu caderno está aqui na minha frente, porque eu fiz uma listinha dos passos que eu queria comunicar para vocês. Então, assim, a gente precisa estar o tempo todo em autoobservação. A gente precisa adorar e vigiar. A gente precisa observar os sentimentos, porque a gente está tão desconectada. A gente está tão, vamos dizer, nessa mulher guerreira, que precisa ser forte o tempo todo, que não pode pedir ajuda, porque senão é sinônimo de fraqueza, que a gente... Muitas vezes a pessoa pergunta, como você tá? Não sei. Você tá sentindo o quê? Não sei. A pessoa nem sabe dar nome aos sentimentos. Ou tudo é ansiedade, tudo é estresse. Nem sempre é. É que nem às vezes a cliente chega pra mim, eu sou procrastinadora. Quando eu vou ver na prática, a pessoa não é procrastinadora. Ela procrastina algo. Ela procrastina geralmente aquela tarefa que vai levar às vezes para o próximo nível. Por quê? Porque tem um movimento de lealdade ancestral. Meu Deus, eu não posso faturar mais do que meus pais faturavam. Eu não posso ser mais rica. Quem sou eu para ser mais rica que meus tios, que a minha família? Então muitas vezes eu entro num lugar de sabotar. Então eu vou procrastinar aquilo que me leva para o mais. Já pararam para refletir sobre isso? Então observem, né? E geralmente quem fala que é preguiçoso, não é. A pessoa que é preguiçosa, ela é e quer que se exploda. Geralmente quem acha que é preguiçoso é a pessoa que está sofrendo, porque queria estar fazendo e não tá. E se não tá e queria, é aí que precisa de terapia. Por quê? Você precisa entender, se eu quero tanto e eu estou sofrendo por não fazer, o que está me impedindo? Comecem a fazer perguntas inteligentes. O que está me impedindo de fazer aquilo que eu digo tanto que quero? Por que eu falo que quero comer mais saudável, mas eu não estou conseguindo? Que emoção é essa que me impede de fazer o que precisa? Ou eu falo que eu quero ter mais clientes, mas eu não mando mensagem para as pessoas no meu WhatsApp. Eu não abro uma live. Eu não faço um post. Ou seja, eu não estou disposta a pagar o preço do desconforto de tomar um não. E muitas vezes a gente precisa entender que esse não é algo pessoal com você. Gente, eu tive clientes que, por exemplo, eu tive até uma cliente recente, ela chegou em fevereiro. Naquele momento ela não podia, mas não faz nem 2 meses que ela me contratou. Ou seja, o não, às vezes eu não posso agora. Não, eu não tenho dinheiro suficiente agora. Não, eu não tenho tempo na minha agenda para isso. Então parem de levar para o pessoal, como se a pessoa ela não gosta de mim. Ela tá dizendo não porque ela não gostou da pessoa que eu sou. Pode acontecer, mas eu posso ser bem sincera. Quem não vai com a tua energia nem te segue.
A não ser que sejam os curiosos, que a gente tem os curiosos também, tudo bem. Mas no geral, a pessoa que chega interessada no teu serviço é porque ela quer fazer na maioria das vezes. Ela às vezes não tá na curva de aprendizado também, ela não tá pronta pro tipo de serviço que você entrega, pro tipo de produto, né? E a gente vê que as pessoas no fundo, não é sobre valor. Porque você vê hoje quantas pessoas compram um iPhone e parcelam em 21 vezes. Então, assim, no fundo, é o poder da decisão, que basicamente toda a minha live, ela costura nisso. É o poder de uma decisão. Se eu quero, eu vou criar um planejamento e eu vou fazer isso acontecer. Né? Aqui o Irã tá falando, eu não tenho preguiça de ganhar dinheiro. Amém, né? Glória a Deus, né? Pelo amor de Deus. Porque se tivesse com preguiça, ia ser a sua criança, não ia ser a tua versão adulta. Mas só vamos trocar, né? Quem ganha dinheiro é criança, né? A gente faz dinheiro, somos adultos. Mas assim, quem não sabe lidar com o não, definitivamente não está pronto para vender e escalar. Com certeza. E isso vale para qualquer pessoa. Da área de vendas, então, nem se fala. Se bem que tudo é venda. Você vai fazer uma entrevista, você vai se vender. Então, assim, o que no fundo não é vendas. A gente está se vendendo o tempo todo. A gente está vendendo a nossa postura, a forma como a gente comunica, a forma como a gente se apresenta. Então, no fundo, as pessoas precisam, na verdade, ressignificar a palavra venda, que para muitos fala, eu não gosto. Não gosta por quê? Porque passou situações, às vezes, de lojistas em shopping, que fica quase te caçando, e aí acha vendedor chato. Aí chega na hora que precisa vender, não consegue vender. Por quê? Eu julguei o vendedor de chato. Aí, a hora que eu quero vender, eu não consigo vender, porque tem um julgamento por trás. Né? Basicamente, é que nem a pessoa que empreende, mas tinha raiva de todos os gerentes quando ela era funcionária. Aí, quando você empreende, você é quem? Um líder. Né? Não tem vamos dizer, quando a sua é eu presa, você é o gerente, você é o diretor, você é o CEO da sua empresa. Só que você, quando era funcionário, descia o cacete nos líderes da empresa. Aí o que vai acontecer? Na hora de precisar contratar, você vai ter BOzinho. Por quê? Você vai ficar com esse. Você vai dizer que você não consegue delegar. Lembra que existem padrões ocultos de nós mesmos. No fundo, eu tenho medo de que o outro me julgue, né, que aponte o dedinho pra mim, igual eu apontava lá pro meu gerente, pro meu diretor. Vocês estão começando a captar como a gente, muitas vezes, está se sabotando o tempo todo por causa de julgamentos que a gente já deu na nossa vida? Por causa de colocar numa caixinha, os ricos são tudo assim, os líderes são tudo assado. E aí eu vou perdendo, né, milhares de oportunidades. Eu falo como alguém que já passou por isso, tá? Eu tive que ressignificar muito, porque eu tenho 20 anos de CLT, então você imagina a montante de, para não falar palavrão aqui, a montante de crenças que eu tive que lidar para entrar nesse empreendedorismo. Fora lidar com o fato que as pessoas muitas vezes criam expectativas que você tem que explodir para dia da noite, porque é o que os marqueteiros vendem aí fora, né? Basta rapidinho você vai abrir o teu negócio e entrou, né? Coloquei aqui um negócio diferente, vamos voltar, pronto. Então assim, que você vai abrir teu negócio aqui no digital e assim vai bombar, né? Os clientes vão bater na tua porta, porque eu falo que eu também estudo metafísica. E aí a gente fica nesse negócio, né? Os clientes vão chegar, vão bater na sua porta. Não vão, cara. Se você não colocar a tua cara, vamos ressignificar também, na cara tapa não, cara ao sol, se você não colocar a sua cara pra brilhar, ninguém vai bater na tua porta. Então, assim, é desafiador. Mas vamos lá, passo 3, superando os medos e resistências a mudanças. Aqui começa a maior treta da grande maioria, né? Quem nunca, né? Quem não tem algum medo? Então, como é isso de superar os medos, Porque não é fácil. Primeiro, você precisa conhecer quais são os seus medos. Você precisa sentar, pegar teu caderninho e listar. Eu tenho medo de ficar rica e divorciar do marido. Eu tenho medo que se eu fizer mais dinheiro, eu vou ser arrogante. Eu tenho medo de ter um negócio e parar embaixo da ponte. Falir e ficar pobre, né?
Então, assim, começa a listar quais são os seus medos para você começar a ter um mindset que, opa, peraí, eu tô mapeando os meus medos. Porque, assim, quem conhece o Elton Euler aqui sabe que ele fala, acreditar nos seus medos pode ser uma grande mentira. E eu falo como alguém que na prática, né, minha mãe inclusive tá aqui na live, ela pode falar, eu sou uma pessoa muito corajosa, eu tenho uma postura de enfrentamento muito forte, tanto é que quando eu me mudei aqui pro Rio, eu tinha R$1.000 na conta, era o que eu tinha. Porque eu tinha, vamos dizer, não deu certo uma empresa que eu abri com a minha irmã, na época eu morava em São Paulo. Só que eu tomei a decisão de vir pro Rio e paguei o preço. Vocês acham que eu não tive medo? Ah, pra caramba! Você vem morar num lugar com pouquíssima reserva financeira, mas você tá tão decidida a fazer dar certo que tu sabe que tu vai. Tanto é que eu lembro que eu cheguei aqui no Rio e em 28 dias eu tava trabalhando. Por quê? Eu não entrei num lugar de vítima, tá difícil, tá faltando emprego. Não, eu lembro que eu acordava todo dia cedo, sentava a bunda, ficava 3 horas em frente do lab, cadastrando meu currículo em site, cadastrando na Cato, falando com um, falando com o outro, pedindo indicação. Foi assim. Então, a gente precisa pelo menos entender, cara, eu tenho medo, o que eu posso fazer para superar esse medo? Postura de enfrentamento. Então até o 6º passo, que na verdade não é um passo, mas eu vou trazer exemplos práticos e até um estudo de caso de pessoas que eu tive que ensinar. Eu tive que ensinar, olha, a gente não pode ficar dependente só da terapia e não ir para ação. Por isso que eu tô chamando isso um movimento de ação cura. Porque muitas pessoas chegam às vezes aqui, e eu falo como alguém que tem milhares de formações de terapia energética, e eu muitas vezes fui essa pessoa que eu esperava que alguém tirasse de mim. No fundo, eu queria que alguém me livra desse medo, pelo amor de Deus. Até o dia que eu virei a chave, que eu comecei a cair dentro nos estudos de Jung, de inconsciente, e fui vendo, cara, eu vou ter que mapear esse medo, fazer um plano de ação e fazer alguma coisa para enfrentar. Tu tá entendendo o que eu tô falando? É fácil? Não é. Eu seria hipócrita de dizer que é fácil. Mas a gente precisa ter uma postura de enfrentamento de pelo menos, opa, peraí, eu tenho 15 medos. Deixa eu olhar para eles. Qual o primeiro que eu vou atacar pro meu objetivo, pelo menos o pequeno agora? Tu entende? Gratidão, mãe. Eu tenho uma fé muito pica. Eu falei que não ia falar palavrão, eu tô falando, mas enfim. A gente precisa, e fé não dogmática, fique claro que eu acredito em espiritualidade, não em dogmas, mas vamos lá, cada um com as suas crenças, né? Eu sou Joe. Então vamos lá, voltando, lista teus medos, veja qual é o principal agora. Você quer descobrir qual é o principal agora que tá te prejudicando de tu atingir o teu pequeno próximo objetivo? Se pergunte, o que eu estou tentando? Dê, eu tô tentando viver do digital. O que você tá tentando? Vamos lá de novo. Tá vivendo digital, mas quais ações? Eu tenho que postar no feed, eu tenho que abrir stories, eu tenho que abrir live, eu tenho que divulgar. Quais você não tá conseguindo fazer? Não tô conseguindo gravar stories, eu tenho medo de receber uma crítica, eu tenho medo das pessoas não gostarem de mim. Opa, aí já achou o medo principal que tá te impedindo daquilo que você quer viver. Né? Eu tô deixando de entrar pro digital, de gravar stories por causa desse medo. Então vamos cair dentro dele, vamos olhar fundo. O que esse medo, na verdade, tá te remetendo? E pode ter certeza, tá lá na nossa criancinha, né? Naquele cala a boca que às vezes o pai e a mãe falou, tá aquele dia na escola que teve a apresentação e você gaguejou, aí todo mundo deu risada. Tu tá entendendo? Aí aquilo marcou, porque o que é uma crença? Algo de forte impacto, de forte emoção. Pronto, crença. A crença é um fato neutro envelopado por uma emoção de forte impacto. E aí pronto, tu acredita que você não pode falar, porque na hora teu sistema de defesa, ele entra num estado de luta ou fuga e se contorce e você não consegue abrir a câmera e começar. Não é que você não consegue, né? Porque no fundo não consegue é um comando. No fundo, você não quer. Daí, essa semana eu mandei um áudio para uma cliente minha que ela trouxe uma limitação dela. E ela falou, eu não consigo. E aí eu falei para ela, cara, tem uma frase, acho que é do Henry Ford, que ele falava, se você diz que consegue, você consegue. Se você diz que não consegue, então você não consegue.
Então, tu percebe que as suas limitações estão na sua mente? Se a gente fizer até um link rápido para não prolongar muito a live, do primeiro princípio hermético, todo é a mente é o todo. Se nós somos fractais da fonte, filhos dele, eu tô dizendo que eu não consigo? Então tá bom. Tu tá entendendo? Gente, o poder da palavra é magia pura. O que vocês estão falando que vão fazer e não estão fazendo, se você mesmo já tá dizendo que não vai fazer, que não consegue? Então vamos começar a mudar esse mindset. E não tô dizendo só para ser essa positividade que até falam tóxica, né? Eu nem concordo muito com esse termo, porque tóxica, né? Positividade nunca vai ser tóxica. Você pode ser excessivo e todo excesso esconde uma falta. Ponto. Agora, tóxico não é. Vemos e convenhamos. Mas enfim. Então, lixe esses medos e comece a tomar pequenas ações em prol. Grave stories para você mesmo. Abre vídeos. Postura de enfrentamento mesmo. Eu vou dar até já indo para o ponto 6, que é a parte prática, eu vou dar exemplo prático. Eu tive 2 clientes muito marcantes nessa questão da comunicação. Fizeram tudo o que você pode imaginar para destravar o laríngeo. Reiki, cura quântica estelar, mesa arturiana, mesa radiônica. Eu não consigo. Até o momento que eu comecei a colocar pequenos desafios. O que aconteceu? Gravam vídeos hoje. É como a academia, cara. Ninguém nasceu pegando 100 quilos. Você começa com a barra, entendendo o movimento, depois você coloca o peso, porque você já pegou postura, já entendeu o movimento, agora você tá ganhando flexibilidade, você vai ganhando força, aí você vai botando o peso, porque se você botar o peso logo de cara, tu vai quebrar. Tu tá entendendo? Então vamos lá. Próximo desafio, se quiser anotar aqui, ó. 4º passo, práticas diárias para sair da inércia. Tati, amada, quanto tempo, mulher? Tu sumiu? Manda notícia, saudade de tu, Tatu. Tô voltando a fazer live hoje depois de meses ou anos, sei lá, enfim. Continuando. Práticas diárias, até anotei aqui, ó. Práticas diárias para sair da inércia. Aqui, alto desafio. Não tem como. Que nem o desafio 77 que eu coloquei, eu não tô fazendo desafio para mostrar, não é pra ninguém, é pra mim. Eu quero me desafiar a fazer atividade física todo dia, nem que seja 20 minutos, que é o que dá na minha rotina às vezes. Tem dia que eu faço 1 hora. No dia que der 20, mas por que, Dê? Por que precisa ser tão severa assim contigo, tão rígida? Cara, não é isso. Eu tô ensinando o meu corpo, porque o meu corpo ensina a minha mente. Se você precisa ensinar a tua mente a ser mais forte, a ter uma estrutura consolidada para levar o seu negócio, você precisa ter um corpo forte. Não adianta tu achar que tu vai levar um negócio seu com um corpo fraco. Para bancar a rotina de você, quando você não é CLT, você precisa de um corpo que dê conta de gerenciar. Você precisa estar bem. Você já viu na padaria deixar de abrir porque o padeiro está resfriado? É basicamente isso. Quem é autônomo, não tô querendo dizer que você não vai tirar um dia ou outro para descansar, para se acolher, é óbvio. Eu trabalho muito com o feminino. Eu também falo para vocês, honrem o corpo, tenha sabedoria. Muitas vezes o corpo vai pedir sim para você descansar. E é importante, por isso que eu falo, é importante na nossa rotina pequenos movimentos em direção à mudança, que foi até o passo 3, o anterior que eu falei. Então, muitas vezes você vai precisar incluir a meditação. Que nem todos os dias eu medito. Nem todos os dias eu consigo meditar meia hora. Mas se é 3, Deus, só consigo fazer umas respirações, mas faça. Pare para tomar um chá, respira fundo, se conecta com a natureza. Então, é ter algo que você consiga se desafiar um pouquinho mais. Por quê? Se a minha vida não está mudando, isso quer dizer que eu estou todos os dias fazendo a mesma coisa. E quando eu estou fazendo a mesma coisa, eu vou ter os mesmos resultados. Então, se você não está satisfeita com os seus resultados, você precisa mudar alguma coisinha. Você tem uma janela de 24 horas do teu dia. O que você pode fazer um pouquinho diferente amanhã? Um pouquinho diferente amanhã. Esse é o meu convite para tu. Porque se você não está gostando dos resultados hoje, se caso esse amanhã chegar, a gente acordando vivo,
Então, o que eu posso fazer um pouquinho diferente? É a caminhada, que eu não tô fazendo? É ir pra academia, puxar um ferro? É um pilates? É uma yoga? É incluir, eu não consigo meditar. De novo, você tá dizendo que você não consegue. Pelo amor de Deus, começa 1 minutinho. Todo mundo tem 1 minutinho. Bota no timer, se for o caso. Comece com 1 minuto. É o que tu tem 1 minuto? Quando eu comecei com 1 minuto. Eu falo por mim. Eu sou... Aqui na minha cabeça parece que tem uma banda de rock, né? Eu sou elétrica, né? Até pelo desenho humano eu sou geradora manifestante. Então eu sou... Própria palavra. Eu tenho muita energia. E quem me conhece sabe. Tem energia para dar e vender. É o meu perfil. Agora, de repente você tá aqui me vendo, você é refletora ou você é projetora, você já não vai ter a mesma pegada que eu. E muitas vezes sofre querendo ser o que eu sou. Mas a tua autoridade energética é refletora. Você tá entendendo? É o desenho humano. Quem não souber ainda pesquise, descubra seu desenho humano. É libertador entender isso na nossa vida. De todas as ferramentas de autoconhecimento, eu diria que o desenho humano me decodificou infinitamente mais até do que outros mapas e mandalas que eu já fiz. É surreal, de fantástico. Quem passa comigo hoje na mentoria, eu costumo dar uns links para o quê? Reconhecer tua autoridade, é emocional, é sacral? Como que você trabalha? Mas não vou entrar nisso, não vai 2 horas de live. Vamos lá. Oi, meu amor. Também tô com muita saudade, irmão. Então, vamos lá. 5º passo, o poder do comprometimento e da consistência. E o que eu quero dizer com poder de comprometimento? Impecabilidade da palavra. Se você diz que vai fazer, faça. Não é de novo, não é pelos outros, é contigo. Afinal de contas, a forma como a gente se trata ou se compromete com aquilo que a gente diz pra gente, isso vai reverberar com os outros. Porque pensa bem, se você diz que vai fazer e você não faz, você está se auto-enganando. E aí depois chega o auto-engano, né? Aí chega o engano dos outros, alguém te mentiu, alguém te traiu e você fica puta. Mas lembre-se, se você não é fiel a si mesmo em primeiro lugar, como que você espera que os outros sejam se tudo começa e termina em ti? Então vamos ser íntegros conosco. Se você disse que você vai fazer atividade física, faça. Porque você falou e a sua consciência está escutando. Tua consciência espiritual está escutando. Se você disse que você vai fazer diferente para construir o teu negócio na rede social ou na tua loja, ou que você vai ser a funcionária que vai receber promoção daqui a 1 ano, então seja impecável com a tua palavra e faça o que precisa ser feito. Pare para descansar, mas não para desistir. E até porque o que a vida me ensinou? Eu nunca conheci pessoas que falharam. Eu conheci desistentes. As pessoas desistem. Porque é muito difícil. Algumas coisas são... Eu trocaria o difícil por desafiadoras. Algumas coisas são desafiadoras. E a maioria não está disposta a preencher o abismo. Que eu falei no começo da live. Para quem perdeu... Depois eu vou deixar gravado. Entendam a teoria do abismo. Para chegar do ponto A ao ponto B, você vai ter que preencher esse abismo. E aí você tem que ver como que você preenche esse abismo. Vamos recapitular. O que é preencher o abismo? Se é negócio autônomo, se é aqui rede social, se é uma loja, se é um estúdio, o que eu preciso preencher esse abismo? Que posturas de enfrentamento eu tenho que ter, que ações que eu tenho que ter todo dia para que eu crie essa ponte para chegar para o B. Guardem isso na cabeça. Eu tô aqui preenchendo meu vazio. Isso aqui é um deserto. Eu tô aqui tendo uma postura de enfrentamento, de falar hoje para poucas pessoas, para o dia chegar a minha live e ter mais pessoas. Vocês estão dispostas a pagar esse preço? Eu quero que vocês façam essa pergunta. Então aqui é sair do imediatismo, porque o que eu mais vejo também nos meus atendimentos clínicos é que o imediatismo é a postura da criança berrenta. Quem aqui é mãe na live e foi no mercado com uma criança? O que a criança faz quando tu não compra o pacotinho que ela quer? Ela faz birra. Então quando a gente quer o resultado e quer para ontem, eu quero emagrecer os 20 quilos que eu engordei em não sei quantos anos em 1 mês. Eu quero fazer os 6 em 7, eu quero em 3 meses.
Imediatismo. A geração pequena, que até a sobrinha passou por aqui, a gente ainda entende um pouco mais, porque já nasceram com a bodega do celular na mão, né? E muitas vezes por falta de conhecimento também dos pais. Porque a galera lá do MIT, eles não deixam os filhos pegar o celular antes do 15. Até porque hoje é estatístico, a gente está tendo uma pandemia de depressão em adolescentes por causa das redes sociais e essa exposição. A gente está tendo um número altíssimos de adolescentes com depressão por causa de autoimagem. E se a gente falar até na percepção para nós adultos, o que vai evidenciar os resultados que eu não consigo? Postura, crenças e autoimagem. Qual é a autoimagem que você tem de você? E se ela está pautada em comparação, urgente você precisa olhar para isso. Porque quando a gente compara, a gente para. A própria palavra diz, quem compara, para. Se você quer olhar para as pessoas que você acha incrível, olhe para elas como modelos, como inspiração. Com admiração, até porque quem admira, mira, né? Quem abençoa o outro, se abençoa, porque o outro é um outro eu, mas é uma linguagem mais metafísica, né? Não vou entrar hoje também. Então, continuando aqui, o último passo, eu até já tinha adiantado, que é o exemplo que eu falei dos meus clientes com problema de laríngeo. Só buscavam terapias energéticas até que a gente entrou lá no inconsciente, que é a minha técnica de trabalho. A gente faz uma hipnose e a gente acha tudo aquilo, porém a gente vai para o plano da ação. A gente precisa sair dessa terapia e ir para o mundo da ação, que no fundo é o mundo dos adultos. Então o meu convite hoje para finalizar essa live, para um caminho de finalização, é: agora você entendeu por que eu prego tanto a ação pura. Você já entendeu o poder da ação para que você colha resultados diferentes. Então, o que você vai começar amanhã? Eu quero que você hoje, antes de dormir, senta e coloca na tua agendinha o que você vai incluir na tua rotina amanhã, que vai ser um pouquinho diferente para você ir ativando essa postura adulta, para você ir ativando a mulher, a pessoa que chega no resultado que você tanto diz com a boca que quer. Só um pouquinho diferente. Coloca uma ação diferente e depois desafie-se para que você persista, porque sem persistência, sem constância, sem disciplina, não há pílula mágica, não há técnica no mundo que faça você ter mudanças. Então, assim, vamos mergulhar fundo, porque é através do fundo que a gente deixa aí um monte de coisas, porque a gente faz a descida. E quando a gente deixa aí, quando a gente olha para o nosso passado e a gente olha com um novo olhar, quando a gente ressignifica a nossa história e a gente muda a narrativa da nossa história, porque observe qual é a história que você tem contando da sua vida. Pode ter certeza que a maioria das coisas que não vem mudando é por causa das histórias que você vem se contando sobre si mesmo. Toma nota, escreve até. Escreve a história que você vem se contando de si, depois me conta. Se você não pegou lendo, o quanto você muitas vezes está na reclamação, está na justificativa. E é justamente por estar nesses dois pilares da justificativa e da historinha que você conta, que você está na vítima. E de novo, vítimas buscam aliados ou culpados. Se você quer ser protagonista da sua vida, se você quer resgatar o autogoverno da tua vida, tirar o volante das rédeas da tua criança, então faça essa lição de casa. Não é por mim, não é por ninguém mais, é por você. Não é para mostrar para ninguém, é por você, simplesmente por você. Então bora resgatar o poder pessoal, bora resgatar as rédeas da vida, vamos ser líder da nossa vida, vamos parar de delegar para os outros, vamos esperar de buscar o Salvador, vamos esperar de buscar o Guru e confiar que nós somos a pessoa que pode nos ajudar. Quando alguém me contrata aqui, eu sou um guia, eu apoio, eu conduzo, eu direciono, mas lembre-se, é como o personal trainer.
Você pode contratar o personal uma pica do mundo. Se você não agachar, ele não vai agachar por você. Então, vamos dormir com essa expansão de consciência? Bora pra vida porque ela é justa e tá esperando a gente? Bora fazer acontecer? Vamos realizar os nossos sonhos e parar de achar que não é pra gente? Vamos parar de achar que tá muito distante e começar a se aproximar todo dia um pouquinho de um grande sonho? Então é isso, meus amores. Muito bom estar com vocês. Estarei aqui semanalmente e é um prazer caminhar com vocês. Beijo para quem ficou até o final. Prazer, Débora, gratidão por estar aqui comigo. Quem entrou, mãezinha, que eu vi que tá aqui, meu amor também. A Tati, gatona, saudades. E todo mundo que eu vi que entrou e saiu, mas tá tudo bem. Meu deserto, tô feliz e satisfeita, porque quando a gente faz com bem-estar, a gente consegue fazer o que precisa ser feito. Porque a mensagem é maior que o mensageiro, né? Então sai do ego e vamos para a missão de alma. Beijo a todos, amo vocês.